Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Robert Bueno e Isabel Nascimento, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, você ouvinte, olá, você internauta, todos aqui da Rádio Rio de Janeiro, rádio que toda a família pode ouvir e assistir pela internet através de nosso app. Pode buscar lá, Rádio Rio de Janeiro Oficial, tem toda a programação e pode assistir ao vivo e também a gravação de todos os programas da Rádio Rio de Janeiro. Hoje estamos retomando aqui o nosso olá para você, retomando o estudo da Gênese do programa Luz na Penumbra, o capítulo 2, Deus, é complexo mesmo, é esse título pequenininho, Deus, mas tem essa complexidade, e vamos hoje dar continuidade, começando o item 14, onde Deus é soberanamente justo e bom. Antes de fazermos a leitura e lançarmos a debate aqui na mesa, comigo aqui compondo em estúdio o Isabel Nascimento, que deu já as coordenadas aqui, dará as coordenadas, e o professor Cláudio Conte, que a Isabel aqui está toda pimpona, achando que conseguiu já o passe dele para conseguir tê-lo aqui. Mas estamos muito felizes, muito agradecidos pela participação e das suas reflexões que podem contribuir com você, ouvinte, você internauta que nos alcança, para o seu conhecimento desse livro desafiador que é a Gênese, o último livro do Pentateuco do Senhor Kardec, quando aqui na formação da doutrina espírita. Para os nossos ouvintes e internautas, o alô de vocês, Isabel, professor Cláudio. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não importa a hora que vocês vão estar acompanhando esse estudo, né? Estamos hoje, como ele falou, estamos muito felizes de poder contar com um cientista, né, o professor Cláudio Conte, com a gente aqui. Não sei se vocês tiveram a oportunidade, ele já esteve no ar com a gente, não só nos estudos da Gênese, mas no programa Isso é Papo de Espírita, falando sobre inteligência artificial. Quem não teve oportunidade de assistir, se quiser voltar lá atrás, acho que vale a pena. E não podíamos deixar de convidá-lo para vir refletir um pouco com a gente sobre um tema tão complexo, né? Que é Deus. Seja muito bem-vindo novamente ao programa com a gente, professor Cláudio Conte. Vamos lá, seus cumprimentos aos nossos ouvintes. Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. É uma grande satisfação estar com vocês e agradeço profundamente o convite para participar desse estudo com duas pessoas tão simpáticas e capazes. Bom, agora é conosco quem está aqui no estúdio. Quem vai ser o simpático e quem vai ser o capaz? Eu agradeço muitíssimo. Vamos lá. Guardado o nosso tempo aqui, nós vamos continuar com essa discussão que é instigante, Cláudio. Eu estou aqui chamando o professor mesmo, porque tratar Deus, aliás, acho que Kardec foi muito bem intuído quando ele quebra esse paradigma e traz para um estudo à luz da ciência, mas também trazendo essa consensualidade religiosa, mas não de religião, é dessa religação mesmo, onde ele coloca um Deus de uma forma muito mais esclarecida para a humanidade, porque é um legado para a humanidade, ele entrega um estudo que não está fechado em si mesmo, mas abre portas para que você comece a fazer as reflexões, né? Isso eu estou falando lá do século XIX, imaginemos hoje, aqui na atualidade. Assim, Cláudio, eu vou te pedir licença, eu vou fazer a leitura. O item 14, ele tem 1, 2, 3... Eu acho que ele pode 4, interromper 5, a gente na leitura na hora que ele achar que é pertinente, não? 5 parágrafos. Eu vou ler o primeiro. Se você estiver de acordo, eu prossigo. Se você achar, me sinaliza. Nós estamos em estúdio, isso é um bate-papo livre. Eu dou a parada para que você faça a sua intervenção. Pode ser? Então vamos lá. Deus é soberanamente justo e bom.
A providencial sabedoria das leis divinas se revela tanto nas mais pequenas como nas maiores coisas. E essa sabedoria não permite que se duvide nem da justiça, nem da sua bondade. Essas duas qualidades implicam todas as outras. Se as supuséssemos limitadas, ainda que fosse em um único ponto, poder-se-ia conceber um ser que as possuiria em um grau mais alto e que lhe seria superior. É isso? Isso. Vamos lá, né? Essa questão da justiça e bondade de Deus. Sem dúvida, Deus é justo e Deus é bom. E essa bondade e justiça se expressa através das suas leis. Ponto. Não vamos discutir. Agora, o que vamos tentar entrar um pouco em análise são as leis. De que leis nós estamos falando? Então, se nós formos recorrer ao estudo da semana passada, certo? Nós veremos que as leis que regem a matéria não são necessariamente leis de Deus. As pessoas confundem, acham que a lei de Deus, as leis da matéria são leis de Deus. E não são, tá? Então, a matéria em si, e André Luiz deixa isso também muito bem claro no livro Evolução em Dois Mundos, a matéria em si, o nosso universo, é uma cocriação dos espíritos. Então, é o termo que André Luiz usa, cocriação. E se o universo é uma cocriação, as leis que regem a matéria também são leis estabelecidas por prepostos de Deus. São espíritos... Na consequência dessa cocriação. Dessa ou seja, cocriação. É uma formação natural de uma consequência. Pois é, porque como nós vamos pensar uma cocriação desse nosso universo? Então, às vezes, pensa que é bolinha de modelar. Então, o espírito vai, pega uma massinha, modela, esse aqui é o planeta Terra, outra bolinha, esse é o planeta, é o seu Sol, e por aí vai. A cocriação, ela está nas leis. Então, assim, a forma como nós podemos conceber, veja bem, a forma que nós podemos conceber, são os prepostos de Deus se reunindo, né? Isso é um exercício mental, se reunindo para estruturar esse nosso universo conhecido. Então, quando eles chegam às conclusões lá, determinam como vai ser, eles não vão lá igual bolinha de modelar, massinha de modelar. Eles liberam a lei, as leis da matéria, no fluido. E o fluido, então, vai se adensando e estruturando, né, e se comportando como nós observamos nesse nosso universo. Tá? Então, as leis da matéria, elas estão no próprio fluido. E esse fluido se comporta. Então, essa informação básica que nós temos, que o fluido, né, obedece ao pensamento. Ele segue, né, o pensamento em si dos espíritos. Então, essa é a premissa básica da estruturação do nosso universo. Então, quando nós pensamos em leis, nós estamos pensando no pensamento desses espíritos, no estabelecimento desse nosso universo conhecido. E aí, o que acontece? Nós observamos a matéria para definir a lei. Então, a ciência em si, ela segue a base dessa observação. Não tem acesso à lei em si, desses espíritos, né, que impregnaram o fluido, mas através da observação. Então, por isso que a ciência ela vai evoluindo. Então, até o final ali do século XIX, se acreditava que tudo que tinha para descobrir já estava descoberto, que basicamente a mecânica newtoniana, certo? Então, e se pensava que era só uma questão de aprimoramento de casa decimal. Então, ali no finalzinho do século XIX... Tivemos Darwin também, né? Que Darwin teve uma também. parte muito importante, a parte da química que veio trazer um avanço extraordinário. Pois é, mas você sabe que toda a química ela pode ser explicada pela física. A física, ela na verdade explica tudo, inclusive a química. Né? Então, por isso que nós utilizamos aqui a física como referência básica. E aí, o que acontece? No final do século XIX, começou a ver que a coisa não funcionava daquela forma. Aí entrou a física quântica. Ali foi o início da física quântica.
E a física quântica, até hoje, a gente não sabe exatamente como funciona. Ainda está em desenvolvimento Ainda todo não esse se conhecimento. sabe. O universo está em expansão na formação dessa cocriação. Ele não se limita, ele não tem esse limite ainda. Não tem. Né? Mas tanto é que o nosso universo conhecido ele tem limite. Se Sim. pensa que não tem, mas, que é infinito, mas não é. Tem o horizonte de eventos, certo? E aí, Interessante isso, horizonte de eventos. De eventos. E aí você tem esse universo que se acredita que está em expansão e tudo está entrando em questionamento porque a observação hoje se verifica que não era o que se pensava, né? Como a formação do universo. A matéria fria e escura é decorrente, por exemplo, do comportamento das galáxias. Podemos até explicar universo. um pouquinho, você poderia trazer isso, aqueles 5% que é a matéria como conhecemos, Pois e aí desenvolver, por favor. O comportamento do universo, quando você vai analisar, ele não corresponde à quantidade de matéria presente. Então, como não corresponde, surgiu a teoria da existência de uma matéria fria e escura, uma matéria que não se observa, não tem meios de se observar. E por isso que é chamado de fria e escura. Nós vamos pensar... Que não necessariamente é fria e que não necessariamente é escura. E que não está absolutamente fechada nesse conceito, ainda Sim. se desenvolve e se desdobra. Exatamente. O que é pior que é para eu sair logo de estúdio nome... com a cabeça dando volta. Quando você coloca, quando você insere o espiritismo nesse debate, a coisa toma proporções muito, muito interessantes. Porque quando nós falamos matéria fria, a ciência coloca matéria fria e escura como matéria que não consegue observar. Nós podemos considerar como essas leis de Deus, dos prepostos de Deus, imersas no fluido. Então a lei é simplesmente uma ação do fluido sobre o próprio fluido, já que a matéria, já que o nosso planeta e as galáxias são formados do fluido por base fluido. sobre aquele que já se desenvolveu e vai havendo essa Exatamente. decorrência. Então as leis se estabelecem dessa forma. Então, apesar de já haver vários equacionamentos e se utilizar a física quântica, mas o fundo, como a coisa funciona mesmo, ela não se sabe. E alguns experimentos demonstram, inclusive, a possibilidade de uma ação em determinado momento interferir em eventos do passado. Tá? Então, por isso que nós colocamos essa questão do tempo, Deus, Espírito, a minha está cabeça fora agora do tempo. deu até Pô, me lembrou, aqui eu vou entregar tudo. Agora eu vou entregar tudo, você ouvinte, você internauta. Eu vou lembrar de um programa que poucos vão lembrar, que era o Túnel do Tempo. O Cláudio concordou, ele não quis falar alto no microfone, não mas ele não te atrapalhar. Tá bom, tá certo. Mas eu lembro que aquela forma era, se a gente olhar hoje como era filmado e feito aquilo, mas a ideia é que podíamos voltar no tempo. E dependendo do que o que fizéssemos lá e fizéssemos de interferência, estaríamos mexendo com os resultados futuros, claro. Então isso é uma loucura, né? Nos programas anteriores, eu já saí aqui com a minha cabeça embolada, porque eu tive a impressão que o tempo não existia. Pois é, o tempo é uma percepção. Então, quando você tem esses eventos, por exemplo, aí você consegue entender como é que as coisas vão funcionando. Porque, assim, para se compreender, inclusive, Deus sendo soberanamente justo e bom, você só consegue compreender isso quando você tira o tempo da equação. Né? Porque quando você tira o tempo da equação, o sofrimento em si, ele deixa de ter uma existência intrínseca. Tá? Faz sentido. E aí você vê é só o instante. É só o instante. Lembra da semana passada que a gente falou da dor? O instante é uma percepção nossa do que você tira instante, você coloca evento. E aí tem outra, eu vou colocar. No programa passado, que a gente comentava sobre a dor de perder uma mãe, perder um filho, algo. Se a gente tiver essa ótica, esse sofrimento diminui, porque é uma questão de percepção. Naquele momento, sim, eu você diria não está do que lado não é que dele, diminui, mas... atenua. É uma forma, né? Atenuar e diminuir, no dicionário é praticamente a mesma coisa. Assim, nós somos espíritos, como espíritos, para o nosso processo evolutivo, nós temos missões, certo? Então tem uma missão que tem um início, tem uma missão, e toda missão tem que ter um fim.
Então, a nossa própria encarnação é uma missão. Quando nós temos nossos filhos, também é uma missão. Só que a missão chega ao fim, certo? Então, quando tem um período. Não tem um período. Então, quando nós analisamos sob a ótica de missão, aí nós precisamos entender, a missão chegou ao fim, certo? Então, é um profundo agradecimento. Novamente, acho que nós falamos na semana passada também, é um sofrimento grande, entendemos isso, mas precisamos entender como funciona o processo, tá? Para pelo menos eu entender que a missão acabou. Eu não queria que a missão acabasse, tá ótimo, mas a missão chegou ao fim. Então, feliz aquele que consegue chegar até o final da sua missão, tendo realizado de uma forma bem feita, né? Mas se a gente tira esse conceito, se a gente readequa o conceito de tempo, se tornando algo atemporal, eu acho que também muda um pouco essa percepção, não? Mas é muito difícil. Nós somos... Mas não está fácil fazer esse estudo também não, Carlos Roberto. Mas nós somos materiais. Por exemplo, a gente está falando aqui que Deus é soberanamente... Esse soberanamente vem daquela explicação que o Cláudio participou na semana passada conosco, onde ele é onipotente, então ele é soberanamente justo e bom. O que era justo e bom ao tempo de Kardec e o que é justo e bom ao nosso tempo hoje? E qual o relativismo do que é justo e bom em todas as fronteiras do planeta? Porque quando falamos em moral, na maioria das vezes estamos nos referindo ao que é certo e errado. E quando falamos em ético, é aquilo que é bom e aplicável a todos. Então, é uma relação ainda muito difícil para todos nós, porque a gente fala do que é justo e bom para o nosso bem-estar, né? Para a nossa ótica. A questão toda é quando eu sou provocado. Exatamente. Vocês estão me provocando. Exatamente. Quando eu estou provocado, eu perco os limites. Por isso que então, eu estou aqui afastado até na mesa. Então, vamos lá. O que acontece? Existe uma teoria da física que é o tempo blocado. O tempo blocado significa que todos os tempos estão acontecendo ao mesmo tempo. Tudo acontece, tudo continua existindo. Não tem passado, presente e futuro. Não tem passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro é só uma percepção, tá? Então, só que o momento que eu cheguei aqui na rádio, ele continua existindo. Eu continuo chegando na rádio, eu continuo começando o estudo e... Você até terminou sem ter terminado. Exatamente, é isso? E até já terminei. Porque qual a dificuldade de colocar isso? Mas continua chegando. É que dá uma sensação de fatalidade, mas não é uma fatalidade, porque apesar do tempo ser blocado, nós continuamos continuamos evoluindo. Então, quando nós vamos para encarnações, que falamos de encarnação passada, presente e futura, no tempo blocado, você não tem encarnação passado, presente e futuro. Você tem todas as encarnações acontecendo simultaneamente. Porque é um espírito trabalhando em várias frentes, tá? Só que esse espírito, quem evolui é o espírito, não é o encarnado, o corpo do encarnado. É o espírito. Por isso que não tem a fatalidade. Então, esse espírito, ele continua atuando em todas as frentes. A partir do momento que ele evolui, que ele se aprimora, ele altera o seu aprimoramento. Ele altera a sua forma de ação. Tá? Então, o que acontece? Aí, no programa passado, a Isabel falou que ela não tem um caderninho, ela tem uma ficha corrida, né? Das coisas erradas que fez. Roberto não, claro. Ele é santo. O que acontece? Você pega esse processo, vamos supor que ela tem essa ficha corrida, né? Tomar ela como exemplo. Só que conforme o espírito vai se aprimorando, ele vai alterando todas as frentes. Ele vai alterando todas as frentes, todas as encarnações. Ele vai alterando. Então, essa ficha corrida vai diminuindo. Quando diminuir em determinado grau, então ela, falando da Isabel como exemplo, ela já não é mais compatível com o mundo de expiações e provas. Então, ela vai para mundos mais evoluídos. E o que acontece? Ela sai desse sistema. Ela, enquanto espírito, sai desse sistema.
e continua esse sistema funcionando. Eu sei que muitas das pessoas que não consideram o espiritismo vão me achar meio doido de usar essa teoria da forma como estou aplicando. E eu sei também que muitos espíritas vão me achar doido mesmo assim, tá? Mas não tem problema nenhum. Então, você não está aqui para agradar, você foi convidado para fazer uma reflexão pelo teu saber, pela tua experiência a respeito de um tema que você está sendo provocado, obrigado. Como você diz. Então é livre a tua expressão e é livre o direito de cada um aceitá-la ou não, mas sem que com isso haja a divergência. Você está produzindo a expectativa de estudo e de desenvolvimento. Não há que mérito tá sendo de julgamento bem de feito. ninguém. Então vou complementar. Então o que acontece? Quando a Isabel sair dessa condição de expiações e provas, ela é um espírito que nunca errou. É aí que nós temos a bondade, a justiça e a bondade de Deus. Ela não carrega isso, porque ela nunca errou. Então o erro é uma percepção temporária que nós temos, não Deus. Deus trabalha com a justiça e a bondade de Deus. A justiça e a bondade. Então por isso que quando nós falamos em Deus, é preciso abstrair da nossa pequenez, da nossa avaliação, tá? Então, aí nós já não falamos mais encarnação passada, presente e futura. Nós falamos em um sistema de manifestação do espírito na matéria. E é nesse sistema que eu aprendo. E esse sistema se transforma. Apesar de estar tudo acontecendo simultaneamente, ele não é estático. Não podemos confundir o tempo blocado com um sistema estático. É um sistema dinâmico. Eu, assim, olhando aqui pelo que já estudamos em muitas obras, eu não me lembro em qual delas, se alguém puder corrigir, trazer essa contribuição, mas que os espíritos respondem: o tempo, o vosso tempo, difere do nosso tempo. O que para vós é uma existência, para nós é um instante. E só assim eu consigo me expressar na linguagem de vocês, que ainda é pobre. Ou seja, é mais do que isso, então. O que nós estamos vivendo aqui como anos de vida, para eles é um instante. Então, e por essa frase, talvez eu consiga entender melhor agora o que o Cláudio trouxe para a gente, de tempo blocado e dessas questões, não? Eu ainda estou blocado. Ainda, né, estamos chegando aqui estamos com 1 minuto para fecharmos isso. Esse item 14 vai ganhar outro programa na continuidade. Eu vou pedir licença, que é para podermos encerrar, senão dá muito trabalho para os nossos operadores aqui poderem fazer a edição. Cláudio, nós só tratamos dessa parte do primeiro parágrafo. É o primeiro parágrafo. Vou ter que buscar mais, mas enfim, o programa está aqui fechando, a gente agradece, sem problema, isso é estúdio, é assim mesmo, faz esse barulho. Nós estamos aqui agradecendo mais uma vez a participação. Teremos Cláudio na próxima semana para gravar conosco? Teremos, se a minha xará Isabel concordar, teremos, não é? Eu vou chamar a Isabel para a bancada, que é para ela dizer logo, dar uma liberação aqui geral. Fechamos assim mais um programa Luz na Penumbra, no estudo da Gênese, capítulo 2, Deus, e tratando no item 14, tratamos apenas para você ouvinte, para você internauta que nos acompanha, uma discussão, uma reflexão à luz de todos os nossos pensamentos do primeiro parágrafo do item 14. Fica para a próxima semana, então, a continuidade do estudo no item 14 do capítulo 2 da Gênese, agradecendo a vocês pelo prestígio da atenção dessa rádio, a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda família pode ouvir e assistir pela internet. Obrigado e até a próxima. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Damos continuidade ao estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, uma obra que contém os princípios que são próprios da área da teologia, mas do ponto de vista, evidentemente, do Espiritismo codificado por Allan Kardec, com o lançamento em 1857 do primeiro livro que inaugurou, que trouxe à lume a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. O livro que nós estudamos é o quarto livro da série de Kardec, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando já agora o capítulo em que o nosso querido codificador Allan Kardec nos fala sobre o inferno, porque já vimos sobre o porvir, o futuro, a vida futura, as concepções de céu, os habitantes dos céus, assim nomeados. Só para relembrarmos, porque agora estamos estudando o inferno, na teologia espírita. Então, o céu, geralmente, nós já falamos sobre isso, geralmente é entendido como um espaço indefinido circundando a Terra. A palavra vem de koilos, que é o latim, ou de koilos, grego. O significado é oco, côncavo, exatamente como nós temos a impressão mesmo de que o céu é uma abóbada, está circunferenciado em torno da Terra. Os povos antigos consideravam que havia uma superposição de céus, havia muitos céus superpostos uns sobre os outros, naturalmente, constituídos de matéria sólida e transparente e constituído de esferas concêntricas. Então, a Terra fazendo girar astros em torno de si mesma. Na crença mais comum da época, havia 7 céus, e o 7º céu encerrava ou propiciava, oferecia a perfeita felicidade. Tanto que nós temos até hoje a expressão de estar muito feliz, estar no 7º céu. Os muçulmanos consideravam a existência de 9 céus. Mas a teologia cristã admite ou admitiu 3 céus. Uma região constituída do ar e das nuvens, depois um espaço em que os astros giravam e depois a morada do Todo-Poderoso, ou seja, a morada de Deus. Sempre nós vemos aqui, por essas concepções antigas, nós vemos que há no fundo, brotando da intimidade profunda do psiquismo humano, essa intuição do futuro. E, naturalmente, dependendo aqui do que a criatura via ou constatava de alguns momentos felizes, bênçãos, mas também de tristezas e sofrimentos. Afinal, estavam, como ainda estamos, em um mundo de expiação e provas. Por isso, nós tínhamos o presente, como temos ainda hoje aqui, a questão do passado, do presente e do futuro ou da vida futura. Então, nesse particular, nós temos a relação do homem com o tempo, afinal de contas, o que é o futuro, ainda hoje para nós. Nós meditamos sobre essa nossa instigante relação com o tempo do ponto de vista da filosofia, porque esta é uma das áreas ou um dos temas mais frequentados pela área da filosofia.
E, portanto, o homem antigo via, consequentemente, ou tinha uma ideia no futuro que ele vislumbrava, uma ideia de recompensas, de alegrias no céu, mas também uma vida futura de penas no inferno, segundo o homem ou a mentalidade primitiva. Tanto as recompensas como as penas sendo o reflexo dos instintos predominantes no homem. Então, o próprio Kardec, nós já falamos sobre isso, estamos apenas retomando esse fio da meada. Kardec deu alguns exemplos do que seria a suprema felicidade, então, uma espécie de céu aqui na Terra. Para os povos guerreiros, Kardec destaca, seriam honras vindas da bravura. Para os caçadores, seria a abundância de caça. Para as pessoas sensuais, seriam as delícias da voluptuosidade. Portanto, ou seja, o homem dominado pela matéria, como nós vemos aqui nos exemplos sempre perfeitos de Kardec. E, portanto, isso compreende o quadro mais material do que espiritual. O homem, então, considerando que no plano espiritual ou na vida futura, ele ia fazer o que fazia aqui, mas de uma forma melhor, mais prazerosa. Por exemplo, ele ia comer e beber no outro mundo muito melhor do que na Terra. E assim, subsequentemente. Mas então, o homem primitivo, ou ainda primitivizado, moldou a sua concepção sobre o futuro, sobre a sua vida futura. Na verdade, com base no presente que ele vivia e como reflexo dos males da humanidade que ele também vivia e contemplava e reconhecia. Tudo isso em uma proporção muito mais ampla. Então, o homem tinha uma espécie de amálgama, de conjunto de todas as torturas, suplícios, aflições que ele via acontecerem na Terra. Então, havia um inferno de fogo ou um inferno de gelo, dependendo do lugar onde o homem vivesse e assim subsequentemente. Então, nesta proporção, nós temos a visão do céu, esta vida futura que antecipava o que seria o inferno, mas o inferno tem, digamos assim, duas vertentes. Vamos ver, por exemplo, o inferno descrito ou dramatizado por poetas como o grande poeta italiano Dante Alighieri, que o homem, então, tem uma ideia, a ideia que ele faz da sua relação com o seu desenvolvimento, com o senso moral que tenha desenvolvido, atingido, e as noções mais ou menos justas do que sejam o bem e o mal. Desse ponto de vista, então, criaram-se infernos, um inferno pagão e um inferno cristão. Então, o inferno cristão foi copiado do inferno pagão. Mas nós vamos ver aqui que foi uma cópia muito mais, digamos assim, cruel. Por exemplo, vamos ver algumas analogias. Do ponto de vista do fogo material, porque todos sabemos que a associação do inferno é muito mais frequente ao fogo. Então, o fogo material representado como uma base de tormentos, como um símbolo de sofrimentos mais atrozes. Do ponto de vista dos pagãos, era o tonel das Donaides, a roda de Ixion, o rochedo de Sísifo, que eram suplícios individuais. Nós aqui não precisamos ficar descrevendo cada uma dessas circunstâncias, mas todas elas significavam suplícios, mas suplícios individuais. Já os pagãos tinham uma outra analogia. Para os pagãos havia no inferno cristão caldeiras ferventes com tampos levantados por
anjos, aqui anjos entre aspas, naturalmente, por demônios, para verem contorções dos supliciados. Nós vemos então que aqui existe o prazer de ver o outro sofrer. Agora, do ponto de vista de quem governava o inferno, o rei do inferno dos pagãos era Plutão. Quem era Plutão? Plutão somente governava o sombrio império sem ser mau. Atenção para esta circunstância. Plutão não era mau, mas governava o seu império, que era sombrio, porque era o inferno. E ali, no seu domínio, Plutão retinha os que haviam praticado o mal. As pessoas más ficavam lá no inferno pagão. Mas Plutão, o governador, digamos assim, do inferno pagão, não induzia os homens a fazerem o mal, para depois tripudiar sobre os seus sofrimentos. Já o inferno dos cristãos era governado por Satã. Satã fazia o seguinte: ele recrutava as vítimas por toda parte. Tinha regozijo ao atormentá-las com uma legião de demônios armados de forcados e revolver essas pessoas no fogo. Mas aqui uma visão da crueldade, porque Satã, nós vimos, recrutava, portanto, induzia as suas vítimas a caírem nessa rede de tormentos com seus empregados armados de forcados, e ficavam revolvendo essas vítimas recolhidas, induzidas ao mal. Ficavam então esses empregados revolvendo as vítimas no fogo. Nós vemos que há aqui uma cópia muito, digamos, piorada ou mais maldosa, mais perversa do inferno pagão. Mas o modelo, digamos assim, era o mesmo. Agora, quanto à localização nesse tempo do inferno, por falar em tempo, nós estamos aqui, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estudando O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, a obra de Allan Kardec, e nós estamos aqui já estudando o capítulo sobre o inferno, na primeira parte da obra. E estamos estudando as, digamos assim, versões dos infernos, o inferno pagão e o inferno cristão. Do ponto de vista da localização, onde mesmo ficava o inferno pagão? Era ladeado pelo Tártaro e pelos Campos Elíseos, são localidades lá da antiguidade. Enfim, o Olimpo, por exemplo, estava lá, localizado na Grécia, e era morada de deuses e de homens divinizados, e ficava em regiões superiores. Já a localização do inferno dos cristãos tinha apenas duas situações extremas: o céu e o inferno, ou seja, a felicidade perfeita ou o sofrimento absoluto. Portanto, não havia aqui a presença, a misericórdia, a providência divina, o perdão, a educação do espírito, o princípio de autoaperfeiçoamento, de autoconhecimento pela reencarnação e tudo mais, que são princípios que passam a vigorar para iluminar as consciências no mundo com o advento da doutrina espírita, que veio renovar todas essas linhas conceituais, não só do céu e do inferno, mas também sobre as penas, sobre os castigos, etc. Portanto, agora, o inferno pagão era do conhecimento, portanto, apenas de algumas criaturas através da descrição dos poetas. Esse é o inferno pagão.
Homero e Virgílio, por exemplo, fizeram descrições, como também Fenelon, que é um espírito que participa desse grande conjunto de espíritos luminares que subsidiaram aqui o trabalho de Kardec na codificação da doutrina espírita. Em Telêmaco, esse é o nome da obra de Fenelon, ele descreve o aspecto lúgubre de lugares assim sombrios, o gênero dos sofrimentos das pessoas culpadas, entendendo então a sorte dos maus, inclusive dos maus reis, para então instruir, isso tudo servindo de exemplo para as outras criaturas. Já o inferno cristão também vem através da descrição ou da conceituação de terceiros. No caso, não dos poetas, como no caso do pagão, Homero, Virgílio e também mais tarde Fenelon, mas também o inferno cristão vem da opinião de teólogos, como, por exemplo, é o caso do inferno traçado, desenhado ou descrito por Auguste Calais, que é o texto sobre o qual Kardec se baseia para trazer essa descrição do inferno cristão, com a descrição nos autores religiosos e na vida dos santos, como uma experiência de fé ortodoxa. E também, então, havia sermões no púlpito e instruções pastorais, tudo com base nessa visão lúgubre, sombria do inferno, ou da vida futura. Os teólogos, propriamente, não chegam a descrições muito minuciosas, não chegam aos detalhes do inferno cristão. Esses detalhes já eram trazidos e por descrições dos povos antigos, dos egípcios, dos hindus e dos gregos, que tinham descrições mais detalhadas, minuciosas, sobre o que seja, ou que fosse, à época assim entendido, o sofrimento no inferno. Mas os teólogos, quando se debruçam para fazer nos púlpitos e nas instruções pastorais, nos sermões, eles se referiam a um lago de fogo, novamente a vida aqui considerada como sendo uma proposta de sofrimento no fogo. Então referem o lago de fogo e de enxofre como estão citados no Apocalipse, na visão apocalíptica de João, mas não com este sentido, porque o Apocalipse é uma obra que é toda imagética, cifrada, que nós precisamos estudar, mas para desvelar o sentido que está posto ali, do ponto de vista simbólico. Os teólogos falavam também no inferno cristão como sendo um local habitado por vermes, os vermes citados por Isaías, lá do Antigo Testamento. E havia também teólogos mais ousados ou mais esclarecidos, digamos assim, que davam descrições mais variadas, mais minuciosas e mais completas do que algumas outras que não chegavam a determinados detalhes. Há o caso interessante que Kardec aqui inclui, que é o caso de Santa Teresa d'Ávila, um espírito tão iluminado, naturalmente já vemos como Santa Teresa, católica. Nós temos aqui o relato que Kardec inclui aqui como sendo o caso de Santa Teresa d'Ávila, que viu o inferno. Como ela viu o inferno? Ela viu uma cidade, uma espécie de viela comprida, estreita, em um terreno fétido
quer dizer, mal cheiroso e lodoso, com monstruosos répteis ali pululando. Ela viu também uma muralha interceptiva, ou seja, que interrompia, que interceptava a viela. Então, Santa Teresa, diante dessa visão, que foi uma visão do inferno, Santa Teresa, então, abrigou-se em um nicho. Aqui nós vemos uma questão que está posta, por exemplo, na visão de Dante Alighieri, e que está também posta por São Tomás de Aquino. Portanto, nós vemos que a mentalidade católica da época acolhia esses, digamos, habitantes do inferno, como vistos por Santa Teresa d'Ávila, que pode ter visto algum local no plano espiritual habitado, sim, por criaturas que estão nesse plano. Mas esta não é a descrição do que seja um inferno, até porque nós sabemos o inferno não é uma localidade geográfica, é um estado de espírito, é um estado d'alma. Nós não dizemos e não devemos dizer, nosso querido companheiro Luiz Antônio Mileco dizia: nós não vamos para o céu quando desencarnamos, nós levamos o céu dentro de nós, ou não vamos para o inferno, nós levamos o inferno dentro de nós, de acordo com o que tenhamos feito. Então, desse ponto de vista, nós temos aqui alguns habitantes do inferno. Alguns chamam de diabo, que é a palavra grega. E temos o Satanás, que é a palavra no hebraico. E essas palavras significam não uma criatura do mal, mas significa essa palavra, ou essas palavras nessa mesma variação, são o significado de opositor, antagonista. E esses habitantes, as criaturas que se devotam ao mal, são opositores a Deus, a Jesus, à luz. São antagonistas desse mundo maravilhoso da luz. E, portanto, no correr dos tempos, as pessoas foram vestindo essas palavras com conotações de seres maldosos, que, na verdade, são apenas aquelas criaturas que se opõem, não é uma figura só assim existente. E havia ainda um outro lugar de suplícios, pelo fogo também e pelos vermes. Nós lembramos ainda há pouco a presença na percepção do inferno cristão com os vermes representados ou comentados por Isaías no Antigo Testamento. Então era um lugar chamado Geena, vindo do hebraico Gehinnom, pelo latim Gehenna, que significa inferno, por extensão, um lugar de suplícios pelo fogo e pelos vermes. No entanto, essa teologia antiga está completamente vencida pela visão da misericórdia de Deus, do amor de Deus, de Jesus, de Maria e de todos os bons espíritos que permanentemente, em nome de Deus, trabalham junto de toda a humanidade, não só encarnada como desencarnada, no sentido de nos fazer despertar para o bem, para a vida feliz e assim construirmos dentro de nós mesmos o céu e para deixarmos o inferno que nós construímos com o nosso afastamento da lei. Esta visão de otimismo, de esperança, de misericórdia, de paz, de luz, de amor de Deus que vigora na doutrina espírita e de que nós temos muitas provas, como vamos ter inclusive na segunda parte desta obra,
o céu e o inferno ou a justiça divina, segundo o Espiritismo, mas de resto em toda a codificação e em todas as obras subsidiárias. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.